Salve! Estamos dando início a mais um Falando Racionalmente. Sabemos que todo efeito tem uma causa, mas se tratando da nossa existência, qual seria ela? É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, com o tema O Verdadeiro Natural do Ser Humano. O estudante de cultura racional Luiz Oliveira nos dará a sua contribuição sobre o assunto. Seja muito bem-vindo, Luiz. Salve, Valane e todos os internautas que estão nos dando a honra de nos assistir. E mais esse programa da RCTV, a TV do Raciocínio. O programa de número 9, com a temática Qual é o verdadeiro natural do ser humano? O Falando Racionalmente de hoje discorre sobre essa temática, com base principalmente no livro, primeiro volume da Tréplica, em suas páginas de números 71 a 74. O verdadeiro natural da humanidade. A humanidade nunca conheceu. Julgavam ser este, de que ninguém se conforma de ser assim, sofredor e mortal. Então, na mesma hora que julgavam que o natural fosse esse, na mesma hora se contradiziam. Diziam: eu não me conformo de ser assim. Ninguém nunca soube o porquê é assim. Mortal e sofredor. Ter que nascer, viver, crescer, reflorescer e desaparecer. Então, muitos, raciocinando, diziam: não é possível que alguém nos fizesse assim, e por isso esse alguém nunca se apresenta a ninguém para dizer por que nos fez assim. Nunca se apresenta e nunca se apresentou a ninguém para dizer por que nos fez assim. Essa situação misteriosa do nosso natural, com o tempo, com o progresso da evolução, vamos um dia conhecer o nosso verdadeiro natural. Porque tudo evolui, se eleva, se instrui. E a nossa instrução, por meio da evolução da humanidade, chegará o dia de todos conhecerem o seu verdadeiro natural. Assim, muitos raciocinando diziam, como destacamos. E agora, para espanto dos que julgavam que a vida fosse essa mesma, está aí descoberto o nosso verdadeiro natural, que é de racionais puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional. Nós nascemos aqui e olhamos para um lado e para o outro, não tivemos respostas acerca da nossa origem, a não ser os cálculos que fizemos com o nosso pensamento evoluído, e passamos a adotar este natural como se fosse o verdadeiro. Mas como hoje estamos sabendo, através da cultura racional,
estamos fora do nosso natural verdadeiro, que o nosso natural verdadeiro é de racionais puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional. Esse é que é o verdadeiro natural da humanidade, que agora descoberto porque deixamos de ser o que éramos no nosso verdadeiro natural para ser o que somos, completamente diferente do nosso verdadeiro natural. Toda a revelação dessa situação de angústia em que todos viviam por ignorar o porquê da sua existência, não sabendo de onde veio nem para onde ia. E agora esses mistérios, esses enigmas todos desvendados de princípio a fim. Esclarecimentos verídicos dados pelo racional superior nos livros de cultura racional. Então, agora, tudo esclarecido sobre a causa de nós assim ficarmos. Porque não há efeito sem causa. Se assim ficamos, foi porque existiu uma causa, uma razão de ser. E a causa foi de nós entrarmos pela parte que não estava pronta para entrar em progresso, a parte da planície. Lá em cima, muito além do Sol e do astral superior. A planície racional, que é a nossa verdadeira base de origem. E daí a causa de assim sermos. Mas conservamos a categoria do nosso verdadeiro natural, que é a categoria de racional. É o que nos diferencia dos demais seres e coisas aqui na Terra. E por isso passamos para uma categoria inferior, que é a de animal racional. Que agora, por termos o conhecimento de cultura racional, mudaremos para uma categoria superior, que é a categoria de aparelho racional. Quando todos nós aqui na humanidade passarmos a estudar o livro do Universo de Desencanto, de cultura racional, a verdadeira origem da humanidade, para desenvolvermos o raciocínio. Também desenvolvermos a vidência racional, para termos a visão dessa planície, que está muito acima do Sol e do astral superior, e desenvolvermos o aparelho, que é este corpo humano, e também o desenvolvimento da desmaterialização do habitante, do mundo racional, que está materializado na nossa glândula pineal, aqui no istmo mesencéfalo, na região do nosso cerebelo, que é esse cérebro pequeno. E por isso passamos para uma categoria inferior, como foi dito, que é de animal racional. Na categoria de animal racional, por estarmos ligados à energia animal, à energia elétrica e magnética, aqui queremos destacar que quando nós expressamos, porque estamos desenvolvendo aqui ipsiliter, como está na escrituração aqui da cultura racional, a energia eletromagnética, não estamos colocando aqui no plural, como estão percebendo, as energias eletromagnéticas. Nós estamos colocando a energia eletromagnética porque elas estão irmanadas. Nesse momento aqui da nossa fala, se refere a elas irmanadas. Onde está uma, está a outra. E agora, com o conhecimento de cultura racional, que é o conhecimento da verdadeira origem de racional, passamos para uma categoria superior, que é a categoria de aparelho racional. Então, foi feita aqui uma repetição, mas de uma outra forma, com outras palavras. E assim a humanidade alcançará, dentro de pouco tempo, a verdadeira racionalização, por estar ligada ao mundo racional. Alguns países, ditos desenvolvidos, que estão na vanguarda, né,
desse progresso artificial, tentaram, como no caso da Alemanha, a racionalização, mas não foram bem sucedidos. Inclusive, nós, neste momento, lembramos um filósofo alemão, filósofo e sociólogo alemão, Max Weber, muito conhecido aí no meio acadêmico das áreas de humanas, que ele havia destacado em seu trabalho a ênfase de que o mundo hoje é marcado o desencantamento e a racionalização dos povos. E a racionalização. Interessante como ele, como aparelho, né, vislumbrou isso. Nós somos sabedores que esses intelectuais do campo do artifício, eles conseguem, às vezes, num facho de inspiração, expressar certas verdades em função, particularmente hoje, de a natureza estar sendo comandada pela energia racional, a partir de 1935. Então, essa racionalização, ela vai se dar, né, a humanidade alcançará dentro de pouco tempo, logo mais ela está toda ligada ao mundo racional. Todos nós, seres humanos. Nós já somos mais de 10 milhões que estamos no Brasil fazendo isso, e no mundo todo já, um número não totalmente quantitativo, mas em torno de mais de 80 milhões. Ao passo que, como estavam, né, todos nós, a humanidade, ligados na energia animal, que é a energia elétrica e magnética, nunca que poderíamos, de forma alguma, alcançar a racionalização, por estarmos ligados à energia animal. Com a ligação errada, há um impedimento físico de pormos em prática a racionalização. É uma coisa maravilhosa e brilhante a racionalização. Porque o mundo racional ele tem tudo para dar a todos. E nós vamos poder nos organizar de tal forma aqui na Terra, de uma forma surpreendente, em termos de atender nossas necessidades básicas, fundamentais. E ter tudo para todos. Já pensou um mundo assim? Onde muitos tentam fazer isso, mas há esse impedimento por causa da nossa ligação. Nós estamos em curto-circuito. Nós estamos ligados a uma base que não é da nossa verdadeira origem, a humanidade. Essa base a qual nós estamos ligados, que é as energias elétrica e magnética, é a base solar. Essa base solar ela só diz respeito a uma parte nossa, não a parte da nossa totalidade profunda, essencial. Ela é de regência mesmo dos irracionais. Os irracionais, eles são seres propriamente desta base e deste campo solar. Nós, animais racionais, não somos. Como diz aí a música, parafraseando a música popular brasileira, estamos de gaiato no navio. Mas, felizmente, agora estamos sabendo qual é a nossa base e como fazermos daqui para frente para nos desligarmos dela, para passarmos a sermos felizes. Porque o fundamento maior da imunização racional, a cultura racional na Terra, é mais elevado do que tão somente racionalizar as coisas aqui, para ter o equilíbrio, tudo e todos terem o necessário, e etc. E prolongar nossos anos de vida. A elevação desta força, dessa energia de nossa origem, a imunização racional, a cultura racional, é para que nós venhamos a conhecer o mundo de nossa raça e nos prepararmos, sabermos como retornar para ele. Que a humanidade toda é de raça racional. Isso é maravilhoso. Ficaríamos sempre nessa condição de animal,
E daí, de pior para pior, se continuássemos ligados a essa base solar, às energias eletromagnéticas do irracional, devido ao progresso da degeneração e da poluição dos seres imperar nesse campo de vida. É o que a gente, vamos dizer, não percebemos muito, mas a ciência detectou isso. Dentro do campo do estudo da física, na segunda lei da termodinâmica, nós vamos encontrar exatamente essa questão da entropia. E esse estado caótico para o qual está tudo sendo encaminhado. É por essa razão até que nós temos essa sensação, né, quando nós somos adolescentes, depois jovens, aí a gente fica com aquela empolgação, cheio de força, cheio de vigor, e quando a gente menos espera, 40, 30, o ano vai se passando, 40, 50, e a gente tem aquela sensação de que aquele vigor, aquela fortaleza, ela começa a ir para trás. E a gente vai caminhando, sendo cozido por esse sol, que a gente chama no artifício de envelhecimento, a gente vai caminhando para diminuir cada vez mais as forças e de ir para pegar uma bengala, um pauzinho na mão para caminhar. E passa a escutar menos, passa a enxergar menos, e tudo, enfim. Isso é derivado desta lei que impera entre nós, dentro desse campo da lei de transformação, que é a lei da degeneração. Porque tudo que se multiplica vai diminuindo e vai degenerando. E vai tendendo à extinção, como já houve muitas seres, espécies biológicas, por exemplo, que já estiveram entre nós no planeta e hoje não estão mais. Então, ficaríamos sempre nessa condição de animal. E, repetindo, e daí pior para pior, né, devido ao progresso da degeneração e da poluição dos seres. Isso é evidente, a gente vê na vida da matéria. Agora, ligados à energia racional, a humanidade, dentro de pouco tempo, alcançará a racionalização universal, alcançando o verdadeiro equilíbrio sobre todos os pontos de vista e aspectos neste mundo de matéria, ao qual nós não pertencíamos, e por isso éramos sofredores imortais. Como a escrituração e a fala do racional superior é atemporal, essa sentença está sendo colocada como se eu já estou falando lá na frente, depois de toda essa descoberta, que para nós isso já é uma verdade, mas para grande parte da humanidade ainda, né, vai tomar conhecimento disso. Aí vai saber que não pertence a esta base a qual nós vimos, né, até 1935 sendo regidos plenamente pelas energias eletromagnéticas. Foi a partir de 1935 que passou a natureza a ser comandada pela energia racional, que é essa energia a qual a ciência muito está procurando. Ela ainda não tem nome para ela, mas ela já detectou que existe, e que está orbitando aqui nosso planeta Terra. A ponto de aqueles cientistas da física newtoniana mesmo, mas a física relativista, como o Einstein, e, sobretudo, a física quântica, Einstein, por exemplo, que viveu até 1955, do século passado, do século XX, ele, quando chegou o tempo de vida dele aqui, ele estava trabalhando numa teoria chamada de teoria dos campos unificados, onde eles querem, numa equação só matemática, reunir todas as formas de energias e perceberam que elas são
derivada de uma outra energia superior, absoluta. E aquele jovem, talentoso homem, de hoje aproximadamente 70 anos, que é professor da cadeira da Universidade de Cambridge, se eu não me engano, na Inglaterra, é o Stephen Hawking, que ele tem aquela doença ELA, está na cadeira de roda, ele vem trabalhando fortemente numa tentativa de descobrir isso. Agora, o mais maravilhoso e deslumbrante para todos, nós aqui embaixo, tanto cientistas como os homens comuns e etc., é que a descoberta de tudo isso já está entre nós, de uma maneira simples e natural. Chegou. Não dentro do campo filosófico, não dentro do campo religioso, não dentro do campo científico, que são de base solar, eletromagnética, que é essa cultura artificial que nós temos, que foi o pensamento e a imaginação hiperdesenvolvido na gente, mas que não tem condições de explicar a sua origem. Porque tanto o pensamento como a imaginação, energias elétricas e magnéticas, são desse campo aqui do chão, da Terra. Da base da goma, que hoje é essa água, e da base da resina, que hoje é essa terra. Mas eles vão ter muita alegria, esses cientistas, religiões que vão se dar as mãos e vão se abraçar dentro do seu código de ética, que permite que todas façam isso, porque vão descobrir o ser humano, a sua origem. Então, está na Terra, gente, a solução da humanidade, que é conseguir, em vida, olha que coisa maravilhosa, em vida, se ligar, ser ligado à eternidade. E no vir a extinção desta máquina material, vejamos bem, que é esse corpo humano, um verdadeiro motor orgânico tocado pelo dínamo, que é o coração, e mantido pelo estômago, que é um verdadeiro transformador de matéria e energia. A vida continuará, né, continua no seu verdadeiro mundo de origem, no mundo eterno, dos puros, limpos e perfeitos. Poxa, professor, ou melhor, poxa, Luiz, alguns vão dizer assim, está muito bonito, né, para ser verdade. Eu concordo com vocês, porque eu sou um estudante, por exemplo, de 21 anos, como tem muitos de tantos anos no Brasil. A cultura racional já está com 82 anos. É claro que, ao longo desse tempo, nós já tivemos provas e comprovações e temos o deslumbramento e a certeza dessas coisas acontecendo em nossa vida, porque tudo é um processo natural. Porque a cultura racional é a cultura natural da natureza. A natureza agora, a cultura racional nos trouxe essa explicação, ela está sendo regida, está sendo comandada pela energia absoluta, a energia mãe, que é a energia racional, cujas energias elétricas e magnéticas, que imperavam e ainda estão imperando, elas são derivadas dessa energia, essa energia superior. E, portanto, mais à frente, esta humanidade, este mundo, ele vai imperar nele a imunização racional, a energia racional, a luz racional. Isso mesmo, a luz divina. Não, é claro, aqui colocando premissas religiosas. Luz divina porque trata-se de uma luz pura, limpa, perfeita, sem defeitos. É essa a razão. E nós somos dessa base de origem. Nós seremos os primeiros, somos os primeiros a serem beneficiados. Que coisa maravilhosa. E o que é que vai para lá, né? De repente nós dissemos que não vai mais nascer aqui e vai voltar ao seu estado natural. Aí o que é que vai? Será que é meu fígado, meu pulmão, meu coração, meu corpo humano, meu cérebro? Nada disso vai, porque tudo isso é uma máquina. Como nós dissemos, o corpo humano ele não passa de um motor orgânico. Ele é uma casca nossa. O que nos faz viver aqui é justamente o nosso
corpo fluídico que está deformado aqui. É um corpo fluídico racional. Um corpo de energia racional que está deformado nessas 7 partes que compõem o mundo. As suas partículas estão presas aí. Que lá em cima é Sol, Lua, Estrela. Aqui embaixo é terra, água, animais e vegetais. Os que não estão nos acompanhando, se quiserem acessar também os programas de número 8 e 7, vão poder ter também algumas explicações acerca dessa composição, dessa formação desse mundo, dessa galáxia Terra. Então, o que é que vai para lá? O corpo de energia racional, que era aqui na vida da matéria a fábrica dos vírus para a formação do animal racional. Olha que coisa maravilhosa. A gente bateu para entender o que é que acontece antes lá do ovo zigoto. A gente descobriu, tá? O espermatozoide e o óvulo que se encontram. Tudo bem. Aí onde está esse espermatozoide? Está na máquina do homem. E onde está o óvulo? Está na máquina da mulher, da fêmea. Macho e fêmea. As espécies biológicas humanas. Mas da onde está vindo, de onde é formado, antes de ser esse espermatozoide? Porque o espermatozoide, assim como o óvulo, nós conhecemos, é uma célula. Uma célula. E dentro dessa célula existe toda uma maquinaria, que a célula é considerada pela ciência a unidade morfofisiológica dos seres vivos. É a unidade funcional, né, e básica de todos os seres vivos. É claro, também do homem. Dentro da célula, que ela é formada por membrana plasmática, citoplasma e núcleo, vamos encontrar muitas organelas fazendo processos que órgãos nossos fazem. Como respiração, tem uma mitocôndria, uma organela lá dentro que faz isso. Como digestão, tem uma outra organela lá dentro, na célula animal, que faz isso, que é o lisossomo. E assim por diante. Mas eu quero chegar lá no núcleo. No núcleo da célula está o nosso genoma, a nossa hereditariedade, o segredo da nossa engenharia genética. E lá nós vamos encontrar os cromossomos, que na espécie humana nós somos formados por 46 cromossomos, 23 pares. Esses cromossomos são formados por proteínas e uma molécula da vida, que foi descoberta aqui pela ciência, que ela é tão estudada e etc, etc, que é justamente o DNA. Isso não passa de micróbios, no sentido clássico da palavra, que são vidas pequenas, umas se transformando em outras. No DNA nós vamos encontrar toda uma estrutura de genes que são receitas para fabricar o ser humano. É por isso que a gente diz que herdou o tipo ou a cor do olho do pai, o tipo ou o cabelo da mãe, etc. Filho de peixe, peixinho é, no sentido principalmente da forma. Então, essas fábricas dos vírus, vejam bem, elas são derivadas, transformadas do corpo de energia racional. O corpo de energia racional, que era aqui na vida da matéria, a fábrica dos vírus, para a formação dos animais, do animal racional. Olha, gente, se esse corpo ele for transportado para a planície racional, pela imunização racional, pela energia racional, essa energia mãe absoluta, que hoje está no sistema da nossa galáxia, ora, a pessoa que se relacionava com esse corpo de energia racional, ela não vai voltar mais a nascer aqui, como ela vinha fazendo isso há milhares de anos. Foi o que levou, é claro, por não ter esse conhecimento, algumas escolas espiritualistas da Terra a chamarem de reencarnação. A reencarnação ela não existe porque não tem um sobressalente dentro do ser humano uma entidade como alma e espírito. Esse fenômeno da natureza é o que a ciência chegou à conclusão. É transformação. Nessa natureza deformada, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. E agora nós estamos sabendo que tudo se transforma para voltar ao seu estado natural, onde há estabilidade. E isso está começando a ser feito nesse sistema a partir de 1935. Então, voltando para cá,
a Maria e o João, o José vão dizer, quer dizer que aquela sensação que eu tinha de já ter conhecido essa pessoa, aquele lugar, ter essa profissão, que nunca estudei, ou essa arte que eu sei fazer, ou a que eu faço hoje como médico ou como engenheiro, mas que eu sou muito hábil nisso, quer dizer que eu já fiz isso no passado perfeitamente. Não foi esse corpo aí, com esse pulmão, com esse cérebro, com esse coração, com esse fígado, com essas pernas. Mas foi esse corpo de energia racional que gerou os genes, né? A semente lá, o espermatozoide, e que lhe deu um corpo para fazer isso. Só que dentro desse campo, você nasce, cresce, refloresce e desaparece. O ser humano vinha tentando entender por que ele gosta tanto da vida, ama tanto a vida, e tem que morrer. Ele procura uma explicação para isso. E ele adotou essa vida como a natural. Ela não é o natural. O natural não morre. É eterno. É um corpo de energia de vida eterna. De massa cósmica pura e imperfeita. O seu progresso de pureza. Lá em cima, na planície racional, no mundo racional. É lá onde a humanidade, de fato, tem que viver. Mas ela vai viver muito bem aqui, e maravilhosamente, desenvolvendo o raciocínio no estudo da cultura racional, universos em campo, até voltar para lá, quando vai ser mais feliz ainda. Cada um vai fazendo isso. E esse sol vai diminuindo, porque esse corpo de energia racional está preso aqui, e as suas partículas estão presas lá no Sol, na Lua, nas estrelas, aqui embaixo na Terra, água e mais vegetais. Imagine a Maria fazendo isso, o José, o João, e isso sendo feito por toda a humanidade. Esse Sol vai diminuindo, essas estrelas, essa Lua, essa terra, essa água, esses animais, esses vegetais. E tudo isso vai voltar ao seu que era. Vai começar pela espécie humana. Que coisa maravilhosa. Mas vamos prosseguindo, porque é um estudo muito profundo e grandioso, e sobretudo elevado, que está na Terra, e é claro que eu estaria aqui batendo a cabeça na ponta do prego, né? Se eu quisesse, por exemplo, fazer uma palestra sobre medicina, e tratasse de todo o corpo humano durante só uma pequena e singela fala. Mas a cultura racional é um conjunto de conhecimento natural da natureza que agora permite que o ser humano tenha o saber completo. E é por isso que nós vamos estudar mais dia, menos dias, isso dentro do estabelecimento de ensino. Hoje nós estudamos nas nossas próprias casas. Porque a cultura racional, por ser um conhecimento natural, não requer casa de pregação, sinagoga ou centro para ser falada. O que tratamos aqui, e as pessoas tratam em vários cantos, através de bandas, através de exposições nas praças públicas, batendo nas portas das casas das pessoas, é justamente o dever cívico e humanitário que nós temos de informar aos seres humanos, aos nossos irmãos em humanidade, que essa odisseia humana chegou ao fim. E esse fim que nós vislumbramos dentro da cultura racional é maravilhoso para nós. O fim do mundo, daqui a 7 eternidades, vai ser uma coisa linda. É claro que o que eu vos falei ainda agora, acerca de o Sol diminuir, a Lua, as estrelas, isso vai se dar tão naturalmente que a gente não vai sentir, mas não é para essa geração atual. Essa geração atual nós vamos ter que estudar e começar a cada um voltar. Porque nós temos dezenas de anos só para viver o espécime da espécie humana, que é, no caso, eu, você e todos nós. Então, o corpo de energia racional, isso é tão maravilhoso que eu não vou retomar, que era aqui na vida da matéria a fábrica dos vírus para a formação do animal racional. Então, esse corpo de energia racional, que aqui está, volta ao seu verdadeiro natural, do mundo racional que ele é. Está aí o porquê que a pessoa não morre. Agora tu já pegou pesado, Luiz. A pessoa não vai morrer mais. Não vai morrer mais. Mas veja bem, eu não estou falando do corpo de matéria, que nós não somos o corpo de matéria. Nós somos o corpo de energia racional que está preso aqui dentro. Agora eu entendi. Muito bem. Preciso esclarecer bem, porque nós, com a nossa cultura artificial, eletromagnética, nós somos muito confusos.
Então está aí o porquê que a pessoa não morre. Porque a vida continuará no seu verdadeiro mundo de origem, mundo racional. Aí o Luiz, por exemplo, daqui eu espero viver uns 100 anos no mínimo aqui na Terra, com esse vigor, é claro, com a energia racional, para divulgar essa cultura maravilhosa aos meus irmãos. Mas é claro, se não antes, está tudo sob controle. Mas se nós pudermos ficar, quando chegar a minha hora, que eu deixar esse corpo, eu vou, porque eu estou fazendo por onde, estudando a cultura racional, desenvolvendo meu raciocínio, essas 4 partes, e tirando as minhas partículas do Sol, da Lua, da Estrela, e ela, ao longo dessa minha vida aqui, elas estão sendo transportadas lá para a planície racional. E quando eu deixar esse corpo aqui, eu não vou mais aparecer, não vou mais nascer aqui, no outro corpo, porque o que fazia eu nascer aqui vai estar lá na planície racional. Firme e forte, vivendo a sua vida verdadeira. E, é claro, olhando, vivendo essa aqui também. Muito bem. Então, esse corpo de energia racional, que aqui está, volta ao seu verdadeiro natural, do mundo racional. Está aí o porquê que a pessoa não morre. Porque a vida continuará no seu verdadeiro mundo de origem, mundo racional. E é por isso que a imunização racional, dentro em pouco, minhas amigas, meus amigos, meus irmãos, senhoras e senhores, dentro em pouco, naturalmente, por ser o verdadeiro natural de todos, dominará a humanidade. Ela vai imperar entre a gente. Não vai ser mais o império do elétrico e magnético, que é justamente esse império que faz o ser humano sofrer. Porque ele está ligado a uma base errada. Ele está em curto-circuito. E isso ele sofre em razão disso. Ele se comporta como um irracional e, às vezes, pior do que um irracional. Então, dominará a todos, a humanidade, porque o ser natural é o ser real. Aí não é mais uma vida como essa, de aparência e ilusão. E sendo real, dominará tudo que é do seu ser, o ser racional. E assim, naturalmente, queira ou não queiram, todos chegarão ao seu verdadeiro natural, porque isso é uma lei da natureza. Então, vence o natural, por ser o verdadeiro, e não o artificial, que é a degeneração racional. A degeneração caminhava para o caos. E o natural é muito diferente. É o cosmos, é a ordem. Porque o natural é do verdadeiro ser. Então, vence o verdadeiro ser. E não o deformado. O deformado vai de mal a pior. E o verdadeiro natural, de bem para melhor. Finalizando, a razão de nós estarmos fora do nosso estado natural implica em nós termos essa vida em que nós tentamos colocar essas coisas que criamos, como os direitos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e todos os códigos de ética das religiões que elas se comungam, que é não fazer a outro aquilo que não quer que vos faça. O natural pode ser começado a viver aqui dentro mesmo dessas 7 partes, desse mundo, que é você procurar não fazer ao outro aquilo que não quer para você. O natural é tudo aquilo que pode ser sem prejuízo de ninguém. Olha que coisa maravilhosa será a Terra. Por isso que é dito aqui na cultura racional, quando todos tiverem com o seu raciocínio desenvolvido, a Terra será um paraíso racional. Porque quem tem um raciocínio desenvolvido, quem é um racional, um ser racional, não mata, não rouba, não faz mal a ninguém. Salve, meus irmãos, hoje e sempre.